Essa semana eu recebi algumas pessoas falando sobre o papiro que foi encontrado tratando da infância de Jesus, e aí ficou a grande questão, né? Qual a relevância tem esse texto para nós? Será que ele é real? Será que vale a pena a gente ler esse documento? Bom, se vale ou não a pena ler, acho que é inquestionável, né? Vale a pena ler. A gente só precisa saber de onde vem esse texto, se ele pode ser considerado ali inspirado pelo Espírito Santo, né? Nesse vídeo eu quero ler a notícia com vocês e explicar a origem desse texto, o que ele significa dentro da teologia cristã, principalmente protestante, né? Nós temos algumas diferenças entre protestantes e católicos. Os católicos têm mais facilidade de considerar esse texto inspirado do que nós, mas a gente vai entender a notícia antes e depois a gente vai ler um pouco desse texto. Eu tenho aqui dois pergaminhos, aí já está traduzido, dois textos, né, referentes a essa fase e a esse autor, e a gente vai analisar um pouco mais sobre isso a partir de agora. Antes de começar a ler esse documento, e nós vamos ler o documento, eu convido você a se inscrever no canal, a curtir o vídeo, tá? Tá vendo aqui embaixo, ó, leitura imersiva? Leitura imersiva é o meu curso de leitura e interpretação da Bíblia, sabe? Ler do jeito certo, interpretar a Bíblia Sagrada e produzir conteúdo a partir dessa leitura. Tudo isso você aprende no Leitura Imersiva, são dois cursos, eles estão em promoção lá no Hotmart, então eu convido você para conhecer depois, o link está na descrição, tá bom? Então a notícia que eu trouxe é da BBC News, onde eu achei mais conteúdo relevante para a gente, foi nesse site aqui, e aí o título é o seguinte: o fascinante papiro sobre a infância de Jesus Cristo, descoberto por pesquisadores brasileiros e um colega húngaro. São três pessoas que descobriram aí esse documento, né? E aí o autor aqui, que é o Edilson Veiga, da Blade, de Blade aqui, da BBC News, ele escreveu o seguinte: era uma tarde convencional de verão e para os pesquisadores Gabriel, Macedo e Ladios. Então são os três ali, numa tarde de verão. Ele quis começar a contar o relato assim, parece uma história, né? No escritório de Berks, em Berlim, ambos passavam em revista imagens digitalizadas de documentos antigos. O que acontece, pessoal? Os pesquisadores não ficam mais pegando nos pergaminhos, tá? Eles têm acesso a imagens dos pergaminhos. E aí eu levanto a questão, né? Você tendo em mãos o pergaminho, já fica difícil saber sobre a origem, sobre o tempo, né? Sobre a idade dele. Imagina fazer isso usando uma imagem. E a história vai ficar cada vez mais estranha sobre esse pergaminho em questão, tá? Não estou falando que não existiu o Evangelho de Tomé, estou falando que nesse caso aqui vai ficando mais estranho. Então você tem ali uma foto de um pergaminho e eles estavam revisando esses documentos de fotos, tá? A documentação papirológica é conservada em bibliotecas, museus ou universidades em geral. E muitas dessas coleções hoje em dia são parcial ou integralmente digitalizadas, ou seja, com fotos disponíveis na internet. E esse trabalho de olhar papiros por meio de fotos é realmente um ato cotidiano na pesquisa papirológica. Então eles passam ali um tempo pesquisando esses pergaminhos, olhando os pergaminhos, né? Foi quando um documento chamou a atenção da dupla. Já no primeiro trabalho de decifragem, eles notaram que havia a sequência de 3 letras gregas antigas com o som de IES, né, de Jesus. Não tem muitas palavras na língua grega que começam com essas letras, então nos demos conta de que havia uma menção a Jesus naqueles documentos. Estava passando, o pergaminho é bem pequeno que eles estavam olhando, né? E eles repararam aí que havia essa palavrazinha que antigamente se referia a Jesus, né? Esse tipo de trabalho de pesquisa geralmente parte de alguma palavra-chave para tentar ter uma ideia do que está escrito ali. Afinal, mais do que um idioma antigo, esses papiros são muitas vezes em fragmentos, estão muitas vezes em fragmentos e seus textos são escritos com uma grafia muito diferente da atual. Essa é a dificuldade deles lerem os documentos. Você vai ver que é um pedacinho de papel só e aí eles tentam decifrar aquele papel, né? Mais tarde, no mesmo dia, eles lançaram as palavras identificadas em um banco de dados profissional, onde estão inseridos todos os textos conhecidos de literatura grega da antiguidade
até a Idade Média, descobriram que aquele papiro era uma cópia do trecho inicial do famoso Evangelho de São Tomé, sobre a infância de Jesus. Agora a gente já tem a fonte daquele documento, é um pedaço do papel usado para escrever, para copiar o Evangelho de Tomé. Então, o Evangelho de Tomé é um texto apócrifo, e eu acho que tem pelo menos 3 Evangelhos de Tomé. Um deles é o Evangelho Gnóstico de Tomé, o outro é o Evangelho da Infância de Jesus, escrito por São Tomé, né? Tem esses dois aqui que a gente vai dar uma olhada daqui a pouco, e esse aqui é um pedaço do texto da infância de Jesus, tá? Seria ali o pseudo Tomé que teria escrito, né? Um texto apócrifo que relata a passagem do que teria sido a vida de Jesus entre 5 e 12 anos. Justamente o trecho em que os evangelhos não tratam. A Bíblia não fala sobre essa infância de Jesus. A gente sabe que José e Maria fugiram para o Egito, eles viveram lá um tempo e depois eles voltaram, né? E aí a gente não sabe o que aconteceu nesse meio tempo. E muitos pseudo-epígrafos, muitos evangelhos gnósticos tentam colocar esse conteúdo à disposição com um pouco da doutrina deles, que era diferente da doutrina dos cristãos protestantes. Então, os gnósticos aproveitavam que a Bíblia não falava sobre isso e tentavam colocar essa parte na Bíblia, só que eles faziam isso usando o que eles acreditavam e não o que a Bíblia ensinava. E é isso que é o Evangelho de Tomé ali em relação de 5 a 12 anos da história de Jesus, né? Mas a história ainda vai ficar mais estranha, mesmo sabendo que é um pseudo-epígrafo, ou um texto que não foi escrito por um apóstolo, mesmo sabendo isso, tá? Nos últimos 18 meses, o brasileiro Macedo e o colega Berques se debruçaram sobre o papiro. Eles estudaram mesmo afinco o papiro e estiveram pessoalmente em Hamburgo para analisar fisicamente o material. Então, veja bem, isso chamou tanta atenção deles que eles foram lá ver o material pessoalmente, né? E cada qual em sua universidade. Macedo é professor da Universidade de Liège, na Bélgica, e Berques de Berlim, na Alemanha. Estudaram minuciosamente todas as características do documento, que neste mês foi divulgado ao mundo. Aqui tem uma foto do documento, tal. Esse é o documento, né? Agora veja que estranho. Falou que eles foram fisicamente visitar esses documentos, ok? E aí depois falou que um em cada universidade. Como? Como assim? Eles foram lá e tiraram a cópia do documento e levaram para suas universidades? Então, há muita incoerência na história desses pergaminhos, mas são esses aí, ó. Como eu falei, é um pedaço do documento, tá? Agora, o mais curioso desse documento que foi achado é que ele não tinha sido catalogado e ele apareceu do nada, né? Ele simplesmente aparece. Você tem ali um documento que é digitalmente catalogado, né? Você não está vendo ele fisicamente, ele é uma foto, e aí ele também aparece de repente e ainda traz ali novas revelações a respeito de Jesus. Entende? Então, tem um monte de coisas estranhas nessa história que, se você não parar para pensar, você vai aceitar tudo como se fosse genuíno, né? E aí o texto vai trazer mais coisas sobre isso pra gente. Eu quero ler com vocês para vocês entenderem toda a mensagem que está aqui no site e tudo que foi divulgado. O material tem a grandeza de ser o mais antigo manuscrito que se conhece sobre esse relato importante acerca da infância de Jesus. É um manuscrito antigo, tá? De acordo com os pesquisadores, o papiro encontrado foi escrito entre o século IV e V. Então, calma aí. Ele é um pergaminho antigo, mas ele também não é o pergaminho original, tá bom? Então você tem que ter em mente isso. É um pergaminho antigo, ninguém duvida disso, mas não é um pergaminho original. É uma cópia do século IV e V. Então, no século IV e V, alguém escreveu esse pergaminho, ou copiou de algum lugar, né? Já vou chegar aonde isso vai desaguar daqui a pouco. Essa datação é realizada a partir do estilo de grafia. As escritas são diferentes segundo a época e algumas são mais difíceis do que as outras, diz o Macedo. Então, mais uma informação chave para você entender. A escrita que nós temos aqui é do século IV. Então, ela não é uma cópia da escrita do século I. Beleza? Por que não é uma cópia?
Porque uma cópia traria o estilo original, como você tem hoje nos evangelhos. Uma cópia no século IV, com um estilo de linguagem diferente do século I, já nos ensina que aquele documento não é do século I, nem do século II. É um documento do século IV. Se foi copiado, recopiado, ou sei lá o que, ele reflete um documento do século IV, ou do século III, II, mas não do primeiro século, porque o estilo de linguagem é diferente não apenas do documento em si, mas de todos os documentos do século I. Então o estilo é bem diferente, né? No caso do nosso papiro, ele não é calígrafo, não é bonito ou bem feito, é uma escritura mais pro lado do feio, feita por alguém que não sabia escrever muito bem. Não era um profissional, não era um copista. Acho que talvez por isso não tenha chamado a atenção no meio de tantos documentos arquivados em Hamburgo. Uma das hipóteses aventadas, né, pelos pesquisadores é que o texto tenha sido produzido como uma tarefa de aprendizado por algum monge que estava estudando para, quem sabe, um dia se tornar um copista. Isso explicaria a caligrafia desajeitada e a irregularidade dos traços. Infelizmente, isso é uma informação importante, como não se conhece o contexto arqueológico de onde veio, né, aquele papiro, o único instrumento que nos restou para a data foi a paleografia, ou seja, o tipo de escrita. Fomos pelo método comparativo, contextualiza. No artigo acadêmico redigido pela dupla, eles salientam, aqui tem outra informação muito relevante acerca desse documento, eles salientam que não há evidências de como ou quando o papiro foi descoberto. Ou seja, ninguém sabe quando esse documento foi descoberto. Vamos às provas que você tem que levar em conta quando descobre um documento assim. Ninguém sabe quando foi descoberto. Não há prova sobre a sua origem. Não é um texto do primeiro século e também não é uma cópia do texto do primeiro século, porque o estilo de linguagem é do terceiro e do quarto século, ou do quinto século que seja, mas de forma alguma é do primeiro século, tá bom? É um pedaço de texto, é um pedacinho de texto só. Trata de um tema que não foi tratado nos evangelhos. Agora eu quero fazer você pensar. Estamos no terceiro século. Vamos colocar terceiro século para ficar mais fácil de funcionar para eles, né? Estamos no terceiro século. Não há informação sobre a vida de Jesus entre os 5 e 12 anos. Com que informação eu vou escrever a respeito disso? Entende? Não há informação. Então, obviamente, esse é um documento que foi inventado. Ele não é uma cópia de um apóstolo, nenhuma, de forma alguma. E o que eles estão falando aqui é que provavelmente esse texto era usado para treinar copistas, entende? Então, a relevância desse texto para a gente, ela é zero, entende? Zero. É um documento, obviamente, não dá para negar que é um documento, né? Mas ele não tem relevância nenhuma. Mesmo que ele relate Jesus lá curando um passarinho, né? Você lembra do desenho de Jesus curando um passarinho? É bem antigo, né? Eu assistia esses desenhos aí antigamente, eram desenhos católicos, se não me engano. E aí tem um desse, da infância de Jesus, onde ele cura um passarinho e o passarinho voa, né, de novo. O passarinho cura? Não, acho que ele ressuscita o passarinho, né? Bota nos comentários aqui se você conhece. Se você tem um link desse desenho, bota que eu quero assistir de novo. Então, veja bem, é um texto que trata da infância de Jesus, ok, mas não trata da infância de Jesus com informações reais, mas com informações criadas, tá? Eu tenho aqui o texto da infância de Jesus e tenho aqui o Evangelho de São Tomé, que quero mostrar para vocês, explicar por que esses documentos foram achados e por que eles foram, qual a importância deles para a época e para a nossa época, tá? Aqui o autor está falando que o texto é do século IV, provavelmente. Ele não foi catalogado até 2001, aí de repente ele aparece, ou seja, é um mistério, até a existência desse texto é um mistério, né? Mas não é um mistério pra gente, já vou revelar pra vocês o que acontece. Antes disso, curte o vídeo, né? Se inscreve no canal, porque sempre que tiver informação assim, eu vou trazer pra vocês. Sempre que a gente puder conversar, eu vou trazer aqui as principais notícias, as principais informações a respeito da Bíblia estão aqui também, tá? Então, ó,
eu tenho aqui, então curte o vídeo, né? Depois manda ele para os seus amigos também. Eu tenho aqui o documento que eu achei na internet, né? A respeito da infância de Jesus, é uma cópia do Evangelho de Tomé, a respeito então, como eu disse no início, tem vários documentos, né? Então esse aqui é um texto extraído dos manuscritos de Nadi Hammadi, a infância de Jesus, segundo Tomé. Tomé é do 1º século, tá? Tomé é do 1º século, esse documento é do 5º, então obviamente não é o mesmo Tomé que estava falando. Mas aí ele vai escrever da seguinte forma, ó. Primeiro capítulo aqui, o Evangelho de Tomé foi escrito no século I. Já começa mentindo. Calma. Como foi escrito no século I, se a linguagem é diferente, né? De acordo com os próprios pesquisadores, a linguagem é outra, né? Então aqui a gente já tem ali uma tentativa de colocar um documento na história do passado, mas onde eles não prestaram atenção no estilo da linguagem. E na real, todos os textos pseudoepígrafos cometem o mesmo erro. Eles acabam escrevendo do seu estilo próprio e tentam colocar como se fosse aqueles escritores do passado que escreveram. Fica estranho, né? E fica fácil de ver que isso não é real. Então o Evangelho de Tomé foi escrito no século I e relata a vida do Senhor Jesus dos 5 ao 12 anos. Mentira, né? Mas tudo bem. Segundo os estudiosos, é a parte de um livro mais antigo ainda, tendo sido diversas versões escritas em grego, siríaco, latim, georgiano e eslovano. Não foi escrito na língua dos apóstolos também, né? Então já partiu para o grego, né? Que coisa, né? Que coisa, né? O Evangelho de Tomé relata a vida de Jesus a partir do ponto onde termina o Evangelho de Tiago, que é um pseudoepígrafo também, não existe Evangelho de Tiago, tá? Encerrando-se com o episódio de Jesus no Templo de Jerusalém entre os doutores, o que também ocorre no Evangelho de Pedro, sobre a infância do Salvador. Ele não cita em nenhum momento o Evangelho real, ele cita outros apócrifos, textos escritos posteriormente também, tá bom? Como os evangelhos apócrifos já citados têm uma importância histórica fundamental, pois preenche uma série de lacunas provocada pela omissão desse período nos evangelhos canônicos. Então veja bem, veja como não faz sentido. Pensa comigo, né? Pensa como não faz sentido. Se o texto é do século IV, eu acredito que esses textos até possam ser do século II, tá? Com que material eles podem retratar aquilo que nunca foi escrito? Entende? Sendo que esse grupo que escreveu, eles não eram cristãos também, eles tentaram modificar o cristianismo. Para você entender melhor sobre eles, você pode estudar o livro do pai da igreja, né, o livro sobre as heresias, né, contra as heresias, de Irineu de Leão. Você vai entender mais esse movimento. Se você tem interesse, estuda contra as heresias de Irineu de Leão. Então, como é que eu posso produzir conteúdo sobre algo que nunca foi escrito? Entende? Não há informação histórica sobre a infância de Jesus, não há relato sobre isso na história secular, e aí, de repente, eu vou escrever sobre isso. Então, tá vendo que não bate com a realidade, a lógica não funciona? Se os evangelhos omitiram isso, é porque o Espírito Santo não quis que eles escrevessem. Cremos que a palavra de Deus foi inspirada por Deus, né? Então, não faz sentido existir um evangelho daquilo que nunca foi escrito, tá bom? Então, aqui ele já erra. Agora, eu quero mostrar para vocês o tipo de texto, né, que tem aqui, para vocês verem que a linguagem é diferente. Deixa eu passar aqui, ó. Nesse trecho aqui você já tem uma prova de como ele foi feito, tá? Eu vou explicar para vocês como é que os gnósticos fizeram esses documentos e você vai entender tudo agora. Aqui no capítulo 2, aqui é uma introdução, né, sobre a infância e tal. No capítulo 2 já é o texto em si, tá bom? Ó, esse menino, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido, represando tá errado, né? Represando a correnteza em pequenas poças, tornava-as instantaneamente cristalinas, dominando-as somente com suas palavras, né? Um Jesus mágico aqui, né? Ele fazia ali mágicas com a água. Fez depois uma massa mole com barro e com ela formou uma dúzia de passarinhos. Era um Shabá, né? E havia outros meninos brincando
com ele. Um certo homem judeu, vendo que Jesus acabara de fazer num dia de festa, foi correndo até seu pai José e contou-lhe tudo. Olha, teu filho está no riacho, e juntando um pouco de barro fez uma dúzia de passarinhos, profanando o dia do sabá. Veja bem, o que os escritores originais usaram para compor esse iniciozinho aqui? Eles pegaram o conteúdo já escrito. Jesus, ele fez barro quando ele era pequeno. Não quando ele era pequeno, quando ele era adulto. Jesus fez barro. Ele fez barro e com o barro ele curou um cego. Lembra disso? Então o autor, ele pegou a ideia, poxa, Jesus fez barro. Ele cuspiu ali na lama, fez um barrinho, passou no olho do cego e ele ficou vivo, né? Ele voltou a ver. Então a gente tem aqui um ponto. Vamos pegar essa ideia do barro aqui. E aí, Jesus, ele profanou o sábado também no Evangelho, né? Jesus curava no sábado. E aí, vamos pegar isso aqui também e vamos construir com essas duas informações uma nova revelação a respeito de Jesus. E é isso que eles fazem, tá? Eles fizeram nesse documento que vocês estão lendo aí comigo, e eles fizeram no outro também. Na real, todos os pseudoepígrafos é essa mistura do que já estava escrito com aquilo que eles queriam escrever, entende? É isso que tem aqui. E aí o cara foi lá falar com José, né? E olha, a mesma pergunta que está aqui já estava nos evangelhos. Por que fazes no Shabá o que não é permitido? Entende? Como é que eles pegaram uma coisa... Quem fez isso posteriormente, é um autor muito famoso, é aquele autor do livro Inferno, né? O livro Inferno, o livro que contava sobre o casamento de Jesus, lembra? Então, aquele autor, ele faz isso, ele é um autor muito bom, muito conhecido, esqueci o nome dele, né? O Código da Vinci, lembra disso? Então, o autor do Código da Vinci, na época que ele explodiu, ele ficou conhecido para fazer isso aqui também. Pega uma coisa que existe e constrói uma outra realidade para aquilo, usando informações já existentes, de uma forma que fica quase impossível não acreditar. Então foi isso que eles fizeram lá no segundo século. Os gnósticos fizeram isso aqui. Agora, aqui deve ter parte da doutrina dos gnósticos também, né? Mas no Evangelho de São Tomé, propriamente dito, que é esse outro documento que está aqui para vocês, que também é encontrado no Nag Hammadi, né, isso aqui é de 1945, você tem ainda mais indicações das doutrinas gnósticas, tá? Se você não sabe o que é gnóstico, lá no canal sobre Bíblias tem um vídeo que eu explico o que é, tá bom? Então, se você quiser, me fala que eu boto o link aqui embaixo para você descobrir o que é gnóstico. Então, olha só, esse é o Evangelho de segundo Tomé, Evangelho de Tomé, tal, tem um monte de informação aqui. E aí ele já começa trazendo mais doutrina gnóstica do que a gente está acostumado. Aqui vai ter doutrina gnóstica no desenvolvimento do texto. É onde ele colocava junto assim, né? Aqui ele vai colocar de cara, tá? Então olha só, é um evangelho segundo Tomé, um evangelho que foi escrito no primeiro século, né? Tecnicamente foi escrito lá, ou de alguém que viveu lá no primeiro século. E aí ele vai trazer a mesma mistura que tem no outro texto, tá? Estas são as palavras secretas de Jesus o Vivo, que Jesus o Vivo proferiu e que Dídimo Judas Tomé escreve. Então, aqui no início você já tem um monte de coisas, né? Palavras secretas que Jesus o Vivo proferiu a Tomé. Em que momento Jesus e Tomé se encontraram para ele contar coisas secretas? Sendo que Jesus passou 40 dias com os discípulos ensinando o que nós temos no Novo Testamento, entende? Mas aqui nós temos agora palavras secretas. Por isso que os autores dos evangelhos não escreveram, porque só Tomé ouviu. Foi um bate-papo particular, entende? E essa ideia de palavra secreta, de conhecimento secreto, é a base fundamental do gnosticismo, daquela religiãozinha que estava tentando dominar o cristianismo e até hoje tenta. E aí o Tomé da nossa história, ele vai começar a nos ensinar essas palavras secretas. E aí Jesus disse, quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte.
Ou seja, pelo pleno conhecimento dos segredos aqui ensinados, vocês vão ter vida eterna. O evangelho gnóstico salva as pessoas pelo conhecimento e não pela fé em Jesus, entende? Essa é a diferença entre o gnosticismo e o cristianismo. E aí ele vai continuar. Jesus disse: aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ele ficará maravilhado e reinará sobre o tolo. Olha aí, sobre o todo, desculpa. O todo aqui é uma outra descrição religiosa dos gnósticos. Repara que o todo está com T maiúsculo. O todo é uma divindade, é o todo, sabe? Essa deidade gnóstica tratava o todo como um deus, igual os japoneses fazem, né, com a doutrina deles lá, a religião deles, o budismo, né? Então aqui você tem mais uma coisa interessante. O estilo da linguagem de Tomé, que ficou 40 dias com eles, que serviu os apóstolos com eles o tempo todo, que conversava com eles o tempo todo, o estilo da linguagem dele é diferente de todo mundo também. Só não é diferente dos gnósticos, entendeu? Isso é muito curioso, né? Porque, na verdade, aqui tinha um gnóstico escrevendo como se fosse Tomé. Só que eles não eram tão inteligentes assim. E é engraçado que os gnósticos achavam super espertos, super inteligentes, e eles não pensaram nisso. Olha só, hein? Eu acho que os gnósticos foram pro inferno, porque eles não eram inteligentes o suficiente. Nós somos inteligentes mais que os gnósticos, né? Os caras que alcançaram o conhecimento escondido não conseguiram pensar que eles tinham que escrever na mesma linguagem dos apóstolos, né? E agora que eu tô falando isso, pessoal, é bem capaz de no futuro eles começarem a encontrar novos documentos com um estilo de linguagem parecido, né? É bem capaz disso acontecer. Agora que eles perceberam o erro, eles podem até corrigir esse erro e colocar mais achados aí, novos achados, como esse fascinante papiro aqui. Não, achamos um novo documento, dessa vez, curiosamente com a mesma linguagem dos evangelhos, tá? É uma correçãozinha, uma atualização. Achamos aí, eles são antigos, mas foram produzidos ontem. Não duvide de nada, tá? Então veja bem, qual é a relevância desses achados, de outros achados, para o cristianismo? Né? Zero. Nenhuma relevância pra gente, a não ser que você esteja estudando sobre as doutrinas gnósticas, né? Que estão presentes até mesmo na atualidade. Se você estiver procurando segredos da vida de Jesus, este não é o caminho, porque ninguém do primeiro século escreveu sobre isso. Entendeu? Você tem todas as provas aqui nesse vídeo para entender e aceitar que esses textos não são do primeiro século. Então, deixa eu lembrar vocês. Um texto do quarto século, com a linguagem do quarto século, com um texto que aparece do nada, ninguém sabe da origem, nem para onde ele vai, nem quem escreveu, e aí com a linguagem do quarto século. Tomé viveu no primeiro século, escreveu, se ele tiver escrito alguma coisa, com a linguagem do primeiro século, a doutrina de Jesus, obviamente, diferente do que os gnósticos escrevem, mas isso não está nos evangelhos de Tomé. Ou seja, é falso. Não tem relevância nenhuma para nós. Se você quiser descobrir sobre a infância de Jesus, você vai ter que se contentar com o que está no Novo Testamento. Não tem mais informações. Ah, mas e esse pergaminho aqui? Ele foi inventado. Então, se ele foi inventado, não dá para saber qual foi a infância de Jesus. Infelizmente, né? Seria legal descobrir a infância de Jesus? Seria. Né? Seria totalmente relevante? Não. Porque o ministério de Jesus começa com ele já adulto, não quando ele era novo. Provavelmente, Jesus não fez nenhuma cura quando ele era criança, nenhum milagre, porque o primeiro milagre dele foi a transformação da água em vinho. Aliás, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre beber bebida alcoólica. Será que é pecado? E aí, você vai ter que ser membro do canal para descobrir, hein, cara? Eu sei que existem muitas posições sobre isso, mas eu trouxe uma posição um pouco diferenciada para vocês. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado do vídeo. Curta, compartilhe, comente o vídeo também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.